RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, boa noite. Esse é o Dois Toques aqui na RDC TV. Repetindo, nós estamos ocupando o lugar do Cadu, já não se assustem, porque substituí-lo é muito difícil, Mas para fazer o programa de hoje, nós contamos com 3 presenças ilustres aqui no programa. Cada uma delas fez a história e faz a história do futebol gaúcho da sua maneira. O Leonardo Oliveira, por exemplo, que este jovem garoto que está aqui, esse acompanha o Bosco há muitos anos, é um jornalista que trabalha há muito tempo, participa daquele evento do Encontro com o Esporte há muitos e muitos anos. Como eu disse outro dia para o próprio Bosco aqui no Cadu, o Bosco como o Cadu são 2 instituições. Verdade. Então é um prazer recebê-lo, Leonardo Oliveira. O prazer é meu, Darcy, porque tu também és uma entidade para nós, jovens jornalistas esportivos, nem tão jovem assim, já estou há 23 anos nessa área, né? Mas o Darcy Filho é um cara que a gente sempre se espelha, sempre aprende um pouco, como é o Bosco, como é o Cadu e essas feras que estão todas aí no jornalismo esportivo. Muito bem. Paulo Matos é outro camarada que fez a história do futebol e faz a história do futebol incomodando o gaúcho. Bernardoni. Porque trabalhou em Grêmio, trabalhou em Inter, trabalhou no interior do país. Né? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Darcy. Prazer novamente estar contigo aqui. Já disse ontem, né, a importância que tu teve no meu início de carreira aí. E sempre é bom estar contigo e aprender, né? Com o Léo, com você, com o Bernardoni. Eu acho que cada dia, todo dia a gente tem um aprendizado. E quanto mais a gente se aprende, melhor para a gente. Os amigos perceberam, os telespectadores, que a generosidade hoje está muito grande comigo. Mas ali está Ayrton Bernardoni. Agora tu vai ver a generosidade. Porque quando eu cheguei, tu perguntou pro Ayrton se ele tinha me expulsado alguma vez. Foi quando o Bernardoni chegou no programa e disse assim: Bernardoni, expulsou o Paulo Matos alguma vez? Aí o Bernardoni disse: olha, talvez um cartão amarelo muito distante um do outro e tal, porque o Paulo Matos sempre foi um atleta muito disciplinado e o Bernardoni um árbitro disciplinador. E como disse, ele fez a história, não só do futebol, ele fez a história do basquete gaúcho, foi jogador de basquete. Não jogava, ele e o Rui não jogavam, o Rui e o Carlos Osterman não jogavam nada. O César Schirmer foi jogador de basquete. Sabia disso? Não sabia. Foi jogador de basquete. Com aquele tamanho? Mas naquela época, tu sabe que tamanho era dispensável. O Guerrinha da seleção, lembra? Sim, era baixinho, era um dos maiores jogadores. Era baixinho e tinha 1,98 m. Não, senhor, tinha 1,70 e poucos. O Valdir Moraes era baixinho e era goleiro. O Sérgio Moacir, que era uma outra época. O Jair era uma outra época. Agora, você sempre teve uma estatura acentuada no tamanho, no porte e para apitar. Era um árbitro de uma estatura superior. É legal conversar contigo, hein, Bernardoni? Prazer é meu, Darcy. E a gente tem uma amizade, eu acho que de quase 40 anos. É por aí. Por aí, né? Tu era repórter quando eu estava. Isso. E eu não fui só jogador de basquete, eu fui pentacampeão do estado. Pentacampeão. Sou atleta laureado pelo Internacional, pelo basquete. Depois de muito tempo, fui ser árbitro de futebol. Aí todo mundo sabia que eu era colorado, né? Então, olha que eu aguentei 20 anos, aguentando a crônica toda, me cobrando quando eu apitava a Grenal, os jogos importantes do Grêmio e do Inter. Então, aqui, ó, recebi um título de cidadão de Porto Alegre, a qual me orgulho muito, entendeu? Então, alguma coisa eu fiz durante a minha vida, que agora já estou chegando nos entretanto, entendeu? Mas estamos aí, estamos dando os bicos por aí. Já que estamos no espírito de gentileza, isso. Para falar do Bernardoni, tudo isso que tu colocasse, eu complemento. Um grande coração. É, né?
Um grande coração, uma grande figura. Ele faz esse tipão dele aqui, mas... Você é metido é a um ombro, baita mas não coração. segura nada. Ele é só... Eu faço um tipo. Eu faço um tipo. Claro que é. Claro que é. Ele e o Renato O só fazem tipo. telespectador gosta. Ele e o Renato fazem tipo. Tu é meio parecido com o Não, Renato. o Renato não me confunda com o Renato, porque ele é prepotente e eu não sou. Tu é meio Argel, então. Ele é mais cheio do que pinico de doente e eu não sou. Entendeu? Quer dizer, ele manda, tanto é verdade que ele manda no Grêmio, ele manda no presidente, ele mandou embora os médicos, ele mandou embora, agora está indo embora o diretor de futebol, entendeu? O administrador lá do futebol, está indo para os Estados Unidos. É ele que está mandando embora. Ele cuida até do faxineiro lá. Ele manda no faxineiro. Então, tu não me confunde com ele. Mas tu acha que não valeu a pena? Ele chegou mandando e o Grêmio foi campeão. Olha, Enquanto ninguém mandava, o Grêmio não era campeão. O Grêmio aceitou, e tanto é verdade que aceitou, foi campeão, não foi que ele campeão com exigiu 1 milhão por mês e eles estão pagando. O Grêmio não passou a ser campeão com ele? Não, ganhou 2 títulos, tudo bem, isso faz parte. Como não ganhou nenhum esse ano. Não, esse ano ganhou 2. Ganhou o Gauchão e a Recopa, cafezinho. Eu quero saber título. Copa Brasil, Brasileiro, Libertadores, não ganhou. E esse ano, do jeito que vai, não sei. Porque são 40 times que querem ser campeão. Do jeito que estão, os dois estão contratando, nenhum dos dois vão. Não chega. Pois é, esse é um tema interessante, que eu quero colocar para o Léo, para o Paulo e para o Bernardoni. Ah, só saindo gente, meus amigos, não chega ninguém. Só para grupo está chegando. É, para grupo. Aí eles estão pegando assim um que sobrou no Curitiba, que foi para a terceira Mas para divisão. substituir o Rossi, eu acho que está de bom tamanho, não Eu está? acho que sim, acho que esse, para sei, grupo, não. esse centroavante aí do Substituir Curitiba. o Rossi era fraco mesmo. Mais um. E é jovem, né? Tem 23 anos, tem como aprender um pouco mais, desenvolver um pouquinho mais. Falam da velocidade. Mas tu que é um cara que jogou com muita velocidade, tu pode falar com propriedade. Tu já viu isso? A gente às vezes faz uma análise. Todos os clubes que esse menino passou, a melhor campanha dele foi agora no ano passado. O ano passado no Curitiba. Fez 11 gols em 40 jogos. Tá? E teve em equipes anteriores que ele jogou, ele fez muito poucos gols, participou Ele muito jogou pouco, no Ipiranga né? de Erechim. Ipiranga de Erechim, Aliás, na Série C. No Ipiranga de Erechim ninguém lembra dele. Aliás, ninguém lembra de nenhum atleta do Ipiranga de Erechim. Não vamos ser rigorosos apenas com o jogador, Não, porque ninguém acompanha o Ipiranga, a não ser a turma da casa. Não, vários times do interior ninguém acompanha. Sim, não, mas o Ipiranga é porque E ele vem, esperamos que ele venha num crescimento, porque se ele fez se ele está num crescendo no Curitiba, né, ele pode vir para o Grêmio, para o Inter, né? Sim. E também corresponder. Mas tem que dar oportunidade a ele. Melhor que alguns que estão ali, pode ter certeza que ele é. Vamos combinar que a Série B, às vezes, tem uns joguinhos ruins, né? Tem. Que a centroavante é complicado, né? Tem. Uns joguinhos ali que fica naquele chove não molha, é muita disputa, muita garra, raça, mas tecnicamente o futebol não aparece, né? Exatamente. São jogos de doer na Série B, muitos, né? Então, talvez num time mais ajustadinho, ele pode render mais. E aí tem que esperar, né? Mas para grupo tá bom. Só que ainda o Inter precisa o substituto do Damião. Mas que é uma coisa, chegou. né, Léo? Tu pega, por exemplo, a torcida do Internacional, a campanha que o Internacional fez, esperando contratações pontuais que venham a resolver o problema do Internacional, né? Aí tu traz esse menino aí, traz o Neilton, do Vitória. Aí os caras ficam classificando, os caras estavam, um baixou o clube para a Série B, o outro estava na Série B. Não tem nada a ver isso. O Neilton fez 21 gols no Vitória. Então, ele sabe fazer gols. Né? Tem que oportunizar, tem que dar oportunidade para trazê-lo e dar oportunidade, não trazer para fazer parte de grupo. Sim. Né? Para ver se ele realmente vai corresponder. Mas essas são contratações de grupo ou para titularidade? Eu acho que é grupo. Grupo, né? Hein, Bernardoni? Eu acho que nenhum dos dois vão ser titular. Tomara que sejam. E, de repente, façam aqui no Internacional aquilo que eles fizeram lá, no clube deles. Mas, aqui, ó. Então, o Internacional ainda... Olha, o Internacional ainda está um pouquinho diferente do Grêmio. O Grêmio, por exemplo, está perdendo o seu melhor goleiro, está indo embora. O Luan tem promessa de que agora, início de janeiro, a China leve ele, deve levar. Há 2 jogadores que eu quero fazer um bookmaker aí, quero deixar à disposição de vocês.
quando ou qual será negociado primeiro, porque os dois são oferecidos a todo instante. Luan e Dourado. Luan Eu e acho que Dourado. o Luan. O Luan tem mais mercado, né? O Tem Luan mais deve mercado. ir. Sabe por quê? Por um detalhe. Luan, o Grêmio vai se desfazer dele. Porque com o problema que ele tem no pé, que é o problema aquele que tem... Fascite plantar. Pacífico plantar. Esse, a minha mulher teve isso. Olha aqui, ó, operou, não adiantou. É terrível. Mas tu acha que o Passa chinês não tempo, sabe disso, Bernardo? Passa um tempo, bem daqui a pouco começa a cutucar, é uma agulha que finca. Entendeu? Então, o Grêmio sabe disso, pode não contar com ele em todos os jogos, mas faturar um dinheirinho. Tu derrubaste uma tese minha que eu fiz ontem, apenas uma tese, que algumas lesões demoram os jogadores a serem curados porque o paciente bebe e aí interrompe o tratamento. Tua mulher não bebe. Não, mas então, eu acho que não tem nada a ver com a bebida. Tu acha que o álcool não apesar interfere? de que o papo que anda por fora aí é que ele foi mandado embora de 3 condomínios, os festerê que ele fazia. Entendeu? Então, a cara dele já disse também que ele É gosta de 4 condomínios. gosta de que quatro dizem 4. condomínios. Um deles mas, foi, mas uma coisa um muito, deles foi aquele aquele atleta que jogou no Internacional, que liderou a saída dele. Jogou no Japão, inclusive. Nenê, não é? Não é Nenê, não. Eu lembro o nome dele em seguida aí. Mas uma coisa muito importante também, o Cruzeiro não citou nenhum momento para entrar na negociação do Thiago Neves o nome do Luan. O Grêmio ofereceu. O Luan. Claro, porque o Grêmio E quer o Luan não desfazer. quis. Então eu vou E dizer quem para não vocês. quis ir foi o Luan. Então eu vou Porque o dizer Grêmio- uma coisa o para Grêmio vocês. perdeu a grande O Luan oportunidade com o não Luan. quer sair de Porto Alegre e não adianta o Grêmio querer, ele que não quer, diferente do Dourado. O Dourado quer ir. O Luan não quer sair. Mas o Luan perdeu a grande oportunidade quando fizeram proposta para ele por 25 milhões de euros, se não me engano. O Grêmio não quis vender ele. Achou que ia faturar 30 ou 40 logo adiante. Está aí, ó, faturou E vamos 30, combinar- 40 Mas nem depois, dólar. mas não é. depois chegaram nos 18 e o Luan não quis sair. Agora o Luan não quer sair de novo. Ele não quer sair de Porto Alegre. Luan- Alguma coisa prende o Luan em Porto Alegre. Mas Porque Luan o Grêmio sabe quer mandá-lo embora. que se ele chegar na Europa, num time mediano que seja, ele não vai conseguir desenvolver nada do que ele já fez. Nada. Porque o nível de exigência físico na Europa é outro. E como falamos aqui, ele é um jogador que tem dificuldade de recuperar das lesões, né? Então isso talvez seja um dos entraves dele querer ir. Mas né? no Grêmio não é só ele que tem dificuldade. Não. O Grêmio teve 64 lesões no ano passado. Ele esteve em primeiro lugar no ranking das lesões. Isso aí é responsabilidade de médico, de preparador físico, de nutricionista, de treinador. É responsabilidade de dirigente, é de todo mundo. Ele mandou embora os 2 médicos e continuou as lesões. A Havaianas Não podia... era médico. Patrocinar o Grêmio. Não são somente os médicos. Idade, Não. jogadores já que Não são se somente os desgastando. médicos. São somente os médicos. Eu acho que um país que o Luan acho que desenvolveria bem o trabalho dele na Arábia Saudita. Eu acho que ele ia se enquadrar. enquadrar. Acho que ele não... Tu acha que ele ia se enquadrar lá? Teria que se enquadrar. Ele ia ser daqueles que ia fazer em casa, sabe? Fabricação Porque, caseira. Os porque caras fazem, a né? gente sempre comenta, eu sempre comento Sim. com o atleta, ele precisa muito do corpo para desenvolver seu trabalho. Clinicamente, fisicamente, psicologicamente. Se ele não tiver focado nisso, ele fez um campeonato em 2017 exemplar, né? A Olimpíada Foi dele foi muito boa. Melhor da América. o melhor da América. Pô, 2018, Um fracasso. cadê o homem? Um fracasso. E aí fica um ponto de interrogação para 2019, tanto que o Grêmio está oferecendo para todo mundo, ninguém quer. Mas esse é o problema do Grêmio com o Luan. E o Internacional? Se o Internacional que quer vender o Dourado conseguir vender o Dourado, o que vai acontecer com o Inter? Como é que serão as reposições no Internacional? Esse é um caso que tem que contratar alguém na altura do Dourado. Porque hoje, o jeito que ele está jogando, olha, não é fácil tomar o lugar dele, entendeu? Mas o Internacional precisa vender porque precisa faturar o dinheiro.
entendeu? Tá, dinheiro, Faz horas que não vende ninguém, né, alguns diretores levaram boa parte do dinheiro que tinha lá. E tudo. Então, quer dizer, então está faltando alguma grana lá para ele ter que vender o jogador. A situação do Inter é complicada financeiramente. Sim. Sim. Já E começou. essa é a grande questão, né, Darcy? bota Ninguém vai compli- dar o passo maior que a perna. Né? Porque não, Tá difícil não de é, contratar. Tá muito difícil. A gente não escutou ninguém ainda trazer um grande nome. Acho que nem o Palmeiras, eu não tenho acompanhado muito Palmeiras essa tá semana. contratado. Não, É, o Palmeiras, o Flamengo Palmeiras está só, né? O contratando. Palmeiras está com Tu 3 pega, times. tu pega o plantel do Palmeiras, E é isso. tu pega o plantel do Palmeiras ali, tem jogadores ali do segundo ou terceiro time que são titulares em qualquer time do O país. né? Flamengo tá assinando com o Rodrigo Caio, se eu não estou Sim, enganado. sim, sim. É, e é por aí, não e tem um muita detalhe coisa, também, assim. né? Não está escrito também que o Palmeiras, com tudo isso, vai ser o campeão. Que, ó, Mas está mais próximo de mas ser. tá mais perto, né? Está mais perto, mas Agora, não está escrito também. O Palmeiras, a diferença fundamental é que o Palmeiras contrata jogadores que atuam em mais de uma posição. Hoje ele tem 35, 36 jogadores. Mas quando começar o Campeonato Brasileiro, ele começará com 28, como esse ano que terminou. Exato. O Campeonato Brasileiro de 2018, o plantel, o grupo de atletas do Palmeiras era de 28 jogadores. 28 Não, jogadores. e O outra, Filipão esse- ressaltou isso. esses até no- jogadores que estão sendo 28 contratados- titulares. Sim, Esses 28 jogadores titulares. que estão sendo contratados é tudo de 22, 23 anos. Tudo gurizada. Não é velho, não. Não, e eles vão. Tem muitos jogadores lá que eles vão negociar. Eles podem não querer negociar o Fabiano com o Internacional por causa da Libertadores, mas com outro clube qualquer ele vai negociar. Ele não vai, Claro. não vão reforçar os adversários. Mas outros negócios eles Quem vão estava à fazer. disposição no Palmeiras para negócio era o William Bigode. O Sim. William Bigode joga em qualquer time, titular em Joga. qualquer time no país. Joga. Aí. Exatamente. Joga. Hoje, teoricamente, ele está no terceiro time, É, William Bigode. Né? Mas daqui a pouco ele precisa, ele vai lá para o primeiro, É. não passa nem pelo segundo, já vai para o primeiro. E é legal Mas daí- essa questão assim dos jogadores polivalentes, como o Darcy falou. A mecânica do time não altera tanto, consegue manter esse padrão, que eu acredito que é isso que o Palmeiras conseguiu dar o sprint final no Brasileiro. Nós temos uma outra questão aí que eu ouço muito, e vocês também, e veem, e leem, tanto de parte do Internacional quanto do Grêmio, seus diretores da base. Não, nós temos lá, estamos formando jogadores, temos jogadores, nós temos não sei o quê, ganhamos. Se Nenhum. precisa de um zagueiro, precisa de um lateral, não tem. Atacante, então, nem se fala. Você não tem, a base não revela esse jogador. E quanto Inter- custa por mês esta base de Grêmio e de Inter? Tem que mudar essa Aqui, direção ó, de no base de Inter- Grêmio. no- Tem que o mudar Inter, isso com Eu urgência. vi o jogo do Sub-17 e Sub-20, estavam jogando. Tem um meio de campo que é muito bom. Não me lembro o nome dele, mas é um guri que dá para aproveitar. Mas quando é que vão botar a pro oportunidade? investimento que fazem, tiram muito pouco. Tiram nada, Né? raro. Porque se tu raro. for hoje... Mas quem faz mais investimento na base, não do Inter, não do Grêmio, de todos os times brasileiros, são mais os clubes ou são mais os empresários? Porque esse é um problema Sério. que está muito sério na base. É que Está todos- muito sério. sabe por quê? Né? Enquanto não mudar isso, também vai É ficar verdade, difícil. tem você motivo? tem toda a razão. Vai Porque ficar difícil. todos eles têm empresário. Todos. Todos. têm, todos. Sem exceção. Não, e se não tem o clube, o dirigente do clube arruma todos empresário. têm um percentual. Chama Claro. empresários. olha, Agora, eu quero Claro. dizer, este momento no futebol brasileiro, esse momento de transação, de venda, esse é o momento do Ministério Público começar a trabalhar. Começou. Não, mas começar a trabalhar nesta área específica. Aproveitar esse embalo e começar o Ministério Público, a Polícia Federal, a averiguar todos os negócios. Tem muito negócio que o cara sai de um time, vai e volta, vai para o exterior, volta, vai e vem e sai. E às Isso aí- vezes nem joga, né? mas E isso ninguém aí- precisa ter medo de contar mas isso, se é um aí- negócio legal. Não, mas isso aí vai sair agora. É que o Ministério Público só entra na jogada quando ele é provocado. Esse é o grande problema. Não é por conta própria que ele vai. Mas vai Mas ter se o Ministério- empresários que vão entregar. Ah, sim. Vai ter empresário que na hora vai tremer na base e vai entregar. Então, não é só no Internacional. Em todos os clubes do Brasil. Todos. Mas os Todos clubes têm todos, sacanagem. Bernardone, têm oposição Todos e têm essas sacanagem. oposições é que acabam mexendo. Os problemas que surgiram no Inter, eles começaram
porque tem no Internacional, nos seus quadros de conselheiros, tem o procurador do Ministério Público de Contas, tem um promotor, tem 3 ou 4 desembargadores, inclusive um que já foi presidente do Tribunal de Justiça, o doutor José Aquino de Camargo. Então, o Internacional tem no seu quadro de conselheiros pessoas que sabem trabalhar essas questões. E eu tenho certeza que eles participaram para que o Ministério Público entrasse e chegasse onde chegou. E os clubes deveriam colaborar para isso. Mas o problema maior é o seguinte, o que acontece? O Darcy Filho. Darcy Filho vai lá, ó, eu tenho esse jogador, vamos botar para o Palmeiras. Pô, muito bom jogador, tá? E o Palmeiras já estava analisando, fazendo toda a análise sobre o jogador. Aí o Darcy vai lá e oferece, não nos interessa. Aí vem aqui no Leonardo, que é o cara deles, vai lá, traz o mesmo jogador que o Darcy ofereceu e não foi aceito e coloca dentro do clube. Se bobear até mais alto o valor. Não Isso aí se bobear? Geralmente. O Ministério Público trouxe à baila que antes da eleição do Pífero, um empresário molhou a mão dele e um outro advogado, ou diretor, sei lá, molhou a mão dele para que depois, como eleito, comprasse os jogadores dele. Então, se tinha isso já nessa época, quantos caras não fazem essa sacanagem? O que é molhar a mão, Bernardoni? Molhar a o cara mão chega vou lá, te- dá vou uma te olhadinha dar- aqui na mãozinha do vou te tio dar aqui. Vou te dar um din-din. Passar a mão mas na água depois benta, tu vai- como é que é? Depois tu vai pegar e vai comprar os meus jogadores. Que aí vão de meio, entendeu? Rashid, Jogador que é contratado por 600 pau, não acredita que ele leva os 600. Não acredita. Isso não existe. Não, isso aí aconteceu. Agora, uma das denúncias do Internacional é essa É aí. uma né? dessas. São 2 jogadores. São 2 jogadores. É o Anderson e... o Ariel, se eu não estou Não, enganado. O Hernandes, não, o Ariel, o Hernani e O Ariel é uma outra questão, né? Da Entendeu? contratação Então, com aqui, o ó, empresário. eu só não digo que há sacanagem total, porque tem alguns que não aceitam isso. Vou te dar um exemplo. O D'Alessandro saiu do Internacional, foi lá para o River. 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 Por quê? Porque tinha um diretor do Internacional que, na hora de dividir o dinheiro lá, que era para cada jogador e cada integrante do grupo, o cara do setor social lá, em vez de levar 10 mil, o cara deu 5. Aí ele reclamou, falou para o D'Alessandro foi em cima do cara, que é o Pellegrini, Sim. foi em cima do Pellegrini e disse, olha aqui, ó, todos ganharam 10 mil, por que ele ganhou 5? Não, tu não te mete, porque quem manda aqui sou eu, e ele vai levar 5 e está terminado o assunto. Ah, é? Da comunicação Pegou social. O boné e se mandou, foi embora. Era o da comunicação Mas- social, era Da o Gabriel. comunicação social. Ali já ia estourar o negócio. Sim. Só não estourou porque ele foi embora. Por quê? Porque o nome do Internacional ia ficar no meio. Não demorou muito. 2 anos depois estourou o negócio. É a situação de... Por isso que quando muitas vezes se diz assim, olha, fulano de tal meteu a mão, não sei o quê, e o cara está no futebol há 20 anos e ninguém pega o cara, ele não fez nada. Porque o cara que meteu a mão no futebol, que molhou a mão no futebol, ele não fica muito tempo sem que o assunto venha e todo mundo fique Não, sabendo. e outra coisa, isso aí não é só agora, né? Está tudo caindo Claro. em cima do pífero, não é só pífero não, cara. Não, claro que não. Eram 6 caras. Agora, Veja que Mas o não eram só, por isso que eu digo, Veja que os o- 6 mas- caras do pífero, mas mas- não é só mas- o pífero. O presidente do Vasco, uma vez assaltaram ele com a renda do jogo. É. E aqui, ó, pegaram 28 empresas que estavam no meio da sacanagem, documentação e tudo, vai vir muito furo ainda. Não vai ser só isso aí, não. Não foi só os 10 milhões que o Alfatato pegou lá na boca do caixa, não. Foi muito mais coisa que tem aí. Ó. Nós temos que mudar os conselhos deliberativos dos clubes também, não é? E o Conselho Porque- Fiscal, o que estava fazendo? É porque o Conselho Deliberativo, há conselheiros aqui no Rio Grande do Sul que eram atuantes com tornozeleira eletrônica. Outros... O que é? O Internacional tinha 2 conselheiros que, no período em que atuavam, no período lá, eles usavam tornozeleira eletrônica.
E um cidadão ao lado dele ouviu um bip-bip, se assustou, pensou que era um celular, pensou que tinha caído no chão, foi olhar, viu, era a tornozeleira do cara que estava dando bip. Bem, o Conselho Deliberativo do Grêmio tem no mínimo 8 conselheiros que estão respondendo processo por improbidade administrativa. Alguns até já, em primeira instância, condenados. Então, estes são os conselhos deliberativos dos clubes. Você imagina, eu sou testemunho de um episódio em que um vice-presidente do Grêmio, uma ocasião, se quebrou no Caixa 2. Pegaram ele lá no Caixa 2, não fechava as contas dele. O conselho se reuniu e expulsou. Expulsou. Tu imagina o que o Balvê deve estar pensando a esta hora do que acontece no Internacional? Imagina. É um desgosto, né? E a contratação, o Internacional contratou, acho que 30 jogadores que nem no banco não sentou. Não. Isso não existe. Tem que ter sacanagem no meio. Uma vez o Sigmund chegou lá e fechou um time inteiro de futebol lá, sub-20, alguma coisa. Chegou lá, perdeu para o Cruzeiro, foi desclassificado numa fase do Campeonato Gaúcho. Não, fecha tudo, acaba, não quero saber. Sim. E aí era o Fernando Carvalho que tinha levado, deu rompimento com o Fernando Carvalho. Só rolo. Aí uma coisa vai ligando na outra. Mas isso que tu falasse do Conselho, Darcy, desde que nós tivemos aí a democratização das eleições, que se tornaram obrigatórias, né? A gente viu o lado bom e o lado ruim, como praticamente tudo na vida, né? Então tem a questão de acabar com aqueles feudos que existia, não totalmente, mas diminuiu bastante, a gente vê que diminuiu bastante, mas também entram esses nomes que muitas vezes o torcedor vai lá e vota porque a propaganda daquela chapa está mais legal, né? Então, o associado de clube ele ainda não está tão inteirado das coisas do clube como, por exemplo, em outros setores da sociedade, como numa eleição comum, uma eleição mais próxima da gente. É novidade, as pessoas estão aprendendo ainda também. Leonardo Oliveira, Paulo Matos e Ayrton Bernardoni. Tu vai fazer tem licença que nós vamos fazer um intervalo? E depois eu vou continuar esse assunto que tu falou, vou dar um pitaco. Se eu permitir, viu, Bernardoni, porque eu sou um democrata às vezes. Eu sou ditador também, tá certo? Eu vou te enquadrar. Tu pensa que só tu que enquadrava quando apitava? Tem sorte que eu me esqueci do meu cartão amarelo e o vermelho, entendeu? Nós já retornamos com o nosso Dois Toques. Retomamos o nosso Dois Toques e, conforme eu disse ainda ontem, esse negócio de off comigo não tem. As conversas do intervalo vão todas para o ar. É um direito que o telespectador tem de saber, aquilo que ficam falando aqui. Mas, por enquanto, nada que seja de interessante que eu possa levar para os telespectadores. Por enquanto, louco para abrir a boca. Tem mais um intervalo ainda, tem mais um intervalo. Por enquanto, vamos caprichar no próximo. Foi bom tu falar que no intervalo a gente vai entregar tudo aqui. Por enquanto, não tem absolutamente nada para entregar. Aqui, ó. Agora, o Gerson Becker é um cara muito cheio de fina. Ele é ali de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, da região do Vale dos Sinos. Ele mandou perguntar se hoje é dia do irmão. Lomba Grande, Novo Hamburgo. Pode ser. Que dia do irmão? Becker era o médico esse que foi assassinado. Mas eu acho que não. Mas esse Secretário, Gerson Tem o Becker... Gerson Becker da Lumière também, né? eu não sei se é. Não sei se é o mesmo. Bom, o Gerson Becker, ele diz o seguinte, que hoje é dia do irmão, porque aqui é todo mundo parecido, o apresentador é parecido com o Leonardo, parecido com o Paulo Matos, é parecido com o Bernardoni. Que gentileza contigo, hein, Bernardoni, dizendo que tu é muito parecido obrigado. conosco. Teus olhos estão brilhando aí. Mas o que tu ias falar Eu ia falar Léo? sobre o conselho. Eu me lembro, quando eu jogava basquete no Internacional, eu tinha 21, 22 anos na época. Era garoto. E eu me lembro que o cara, para ser conselheiro do Internacional, olha aqui, ó, era uma briga, porque era só pessoas de alto gabarito, era quase que nem um juiz do interior, que era endeusado como... Hoje não, porque alguns já foram para o Beleléu, mas naquela época o conselheiro era aqui, ó, tinha nome, era escolhido a dedo, não era qualquer um. Hoje
pega da torcida organizada, por isso que tem tornozeleira lá, entendeu? Entendeu? Quer dizer, hoje desmoralizou o Conselho. O Conselho era de alto gabarito, hoje é de baixo gabarito. Eu vejo assim, como tudo se exaure com o passar do tempo. Eu entendo que este período em que tínhamos aqueles cardeais foi muito importante. Entendo que houve uma mudança radical nos conselhos, aí que está o problema. Eu acho que pode participar. Não tomar decisões importantes. A seleção para integrar as chapas deveria ser outra. Não a existente hoje. Basicamente, a existente hoje é se você contribui com tanto, aí o seu nome é incluído na chapa. Então, sabe, houve um período em que você entrava para o conselho e depois que você entrava para o conselho, você era chamado a contribuir com o clube. Eu vou dar um exemplo. Oswaldo Rola Foguinho, que foi jogador do Grêmio, como o Bernardoni foi do Inter, que foi árbitro de futebol, como o Bernardoni foi árbitro de futebol, foi treinador, como o Bernardoni não foi treinador, não jogou basquete, como o Bernardoni jogou, enfim, um homem tão integrado ao esporte quanto o Bernardoni. Ele foi, só que no Grêmio, ele foi elevado à condição de conselheiro do Grêmio, foi elevado à condição de Grêmio. Aí chegou, mandou um convite, uma cartinha para ele comunicando que a partir daquele momento ele teria que fazer uma contribuição com o clube de R$500 como conselheiro do clube. E ele agradeceu a distinção porque ele não ia dar 500 cruzeiros. É isso aí. Hoje não, hoje tu contribui para ser. Nesse outro período que tu te refere, o cara ia lá pela honraria de ser. Claro. Isso era um orgulho, o cara ser conselheiro. Eu conheci do Grêmio, pessoas do que Inter. que chegavam no comércio para fazer compras e o cara pedia lá no departamento de crediário sua carteira de identidade. Ele dava carteira de sócio ou do Grêmio ou do Inter. No interior do estado isso, porque era mais difícil de ser sócio. Né? Só era sócio quando tu vinha assistir um jogo em Porto Alegre. Os caras davam carteira de sócio de Grêmio e de Inter. Esse valor dos nossos clubes terminou. Isso tudo está da maneira que está por uma simples palavra, política. Sim. Se resume em política. Mas a política é inescrupulosa, porque a política é uma coisa necessária. A política é legal. Nós não podemos pegar e começar a jogar pedra porque o cara é político e ele é ruim, não. Nós temos políticos bons. O Bernardoni frequenta essa área e sabe que nós temos políticos bons. Tem as exceções. Claro. Tem. Não generalizamos, isso aí. Mas é uma palavra pesada. Sabe, quer ver uma coisa que eu quero colocar para vocês aqui? Diga. Antes de tu colocar, só para entrar nesse assunto, eu tenho uma grande mágoa Diga. no meu coração, porque nós fomos laureados, porque durante 10 anos nós nos dedicamos para o Internacional, fomos campeões, enquanto o Internacional no futebol não ganhava, nós ganhávamos no basquete. Então era festa todos os anos, porque o basquete era campeão. E desde que nós fomos laureados, terminou, saiu aquela direção, nunca nos convidaram para um evento no Internacional. Tem festa todos os anos, tem festa de tantos anos, não sei o quê, tem vários momentos no Internacional, festejos, nunca nos convidaram. Mas Bernardoni... O basquete morreu para eles, só estão no futebol, estão andando para nós. Eu vou te dizer o seguinte, pegando um gancho do início do programa, que o Darcy Filho colocou do Bosco, dos eventos da festa Encontro do Esporte. Até então, essa festa do Bosco, que ele começou em 90, 90 e poucos, e os clubes, Grêmio, Inter e qualquer clube do país, ou seja, CBF, Federação, ninguém dava valor para os jogadores do passado. Essa é a verdade. Sim. Ninguém reconhecia. Olha, a gente tem nomes aqui que nunca vieram a Porto Alegre. Conversei com vários nessa organização da Festa do Bosco, que Grêmio e Inter nunca tinham trazido. E que tinham sido campeões brasileiros, que tinham sido campeões de Libertadores, de Gauchão, e Grêmio e Inter nunca trouxeram. De um tempo para cá, isso começou a mudar. Começou a virar moda fazer um grande evento e homenagear os craques do passado. Mas isso é recente. É que o basquetebol, Bernardoni, naquele período, muita gente hoje não sabe que era top. Era top. O basquetebol era um esporte nacional. Ele cotejava Bicampeão com o futebol, mundial, não em presença de público nos seus eventos, na comparação, mas os seus ginásios sempre lotados. 6 horas da tarde, ginásio lotado. Isto é igual.
Isso depois veio se repetir com o vôlei, agora um pouco menos. Mas eu, por exemplo, quando eu ouço eu vejo algumas posições demagógicas, quando o cara passa, eu passei na frente do Olímpico e me deu uma tristeza que eu vi aquilo lá, aquela tapera, que coisa horrível, que coisa... Isto faz parte da vida, não adianta querer, porque quando estas pessoas que hoje dizem isso, amanhã ou depois já não se lembrarão mais disso, como muitos hoje não se lembram dos eucaliptos e outros antes não se lembram da Baixada. Não se lembram, porque isto passa. Aí os caras fazem um drama, porque o Olímpico... Os caras nunca foram lá, começa por aí, nunca foram lá. Aí aquele drama, não, porque nada, é negócio, velho. O futebol é negócio, sempre Falou foi. um negócio aí que eu comento de vez em quando no programa que eu participo, sempre perguntando... Então tu comenta aqui, porque aqui todo mundo vai ficar sabendo. Esse é o programa. O Grêmio Não faz, diz isso pro senhor. faz 5 anos que vem dizendo que amanhã a Arena vai ser do Grêmio. Faz 5 anos. E até hoje não é do Grêmio, é da OS. E não sei se vai ser, porque estão presos, os da OS estão vendo só quadrado, e para pagar o que custa, o Grêmio não tem condições. Então, aqui, ó, o cara que passa no estado, eu passo ali no Olímpico. Não vai me dizer que te dá uma tristeza também. Os Grenais que eu Não me apitei vem com foi essa ali. demagogia que te dá uma tristeza Os também. Grenais que eu apitei foi ali. E ali eu tenho boas recordações. E dos eucaliptos, não te lembra E dos aí, eucaliptos? dos eucaliptos, eu jogava basquete. Mas tu na nunca época. disse que teve saudade dos eucaliptos. E Não, do Olímpico, tu nem é gremista, disse que eu tem. tenho saudade porque eu me criei dentro dos eucaliptos. Mas tu nunca falou. Ah, nunca falei, porque tu não participa do programa que eu Tu só fala que tem saudade do Olímpico. aqui, Tu ó. só fala que tem saudade do Olímpico. Não vem, eu te dou força, mas e eu aí, também o que te que dou. acontece? Eu reconheço a tua história, mas eu também cobro porque eu conheço o outro lado. Por que o torcedor do Grêmio, quando passa ali, sente uma nostalgia? Porque não demoliram ele total, por causa Mas não é do o- problema da arena. Porque enquanto não fechar o negócio, não vai demolir aquilo ali. E aquilo ali é uma tristeza, pode ficar certo. Viu? Quem fala sobre aquilo ali é só o torcedor colorado. Do Grêmio nem Não, tá não, dando. não, Do não. Grêmio tem arena muito para ir. gremista que- Mas que- o Do que Grêmio o- tem arena para Tem ir. gremista O que eu que o conheço. Ayrton fala aí é verdade, aquilo ali deixa uma saudade tremenda. jogou eu tive lá, toda a tu minha, jogou, a minha, jogou lá. minha Tu morou lá. formação ali. Então, eu vou dizer para vocês, tinha pegado o Olímpico, todos vocês conheceram, tinha o Bar da Tia Beth, e atrás do Bar da Tia Beth, o Ovelhão, que depois virou um salão. Eu casei ali, o meu primeiro casamento. Não E eu deu, tava- não deu e eu certo. tava lá. Tu tava lá, não deu certo, tudo bem. Mas eu casei no O que Olímpico. não deu certo É? pelo Ovelhão? Eu não sei se foi Não, pelo... aí não precisa ninguém ficar Aí sabendo que não deu vamos certo. deixar assim, passou, Já quer mas saber eu demais. casei dentro do complexo do É Olímpico. botar a né? culpa no Ovelhão. Então, ele, isso quando aí- passa Por mim ali, já pode botar abaixo, é agora. Isso aí não existe, velho. Isso aí não existe, como não existe dos eucaliptos. Existe, sim, e não existe existe. da Baixada. existe porque Não tem existe. dois aqui que têm sentimento por aquilo ali. Não existe. Tu é que está dizendo, então tu não tem. Mas claro Tu que não- tem, o sentimento ele tá- tem que ficar. Tu está dizendo que aquilo ali é lixo. Passou. Mas Não. é que uma Não, coisa... Não, lixo tu é outra ter- coisa. Uma Lixo coisa é não- tu ter Ó, ó, sentimento, Léo, outra coisa Léo, é dá preservar a licença. história. Lixo é outra coisa. Aquilo ali passou na vida de todo mundo, velho. O que passou, passou, cara. E por que não desmancha? Ah, porque está em negociação. Ah, faz 5 anos. Quando Vai é que fazer. terminar Não, essa mas isso é negociação? outra coisa. Isso é outra coisa. Que não conseguiram. Deu Agora a problema. Isso é negociação outra vai coisa. terminar quando os caras saírem da cadeia. Outra coisa. Vai demorar. Vai demorar. Quem falou certo foi o falecido Fábio Koff. A arena não é do Grêmio. Declaração dele. E o Hélio, Não foi o Hélio minha. Dourado também. O Eldorado nem pisava lá. Entendeu? É, são duas figuras extraordinárias na vida do Grêmio. Eu acho O que Fábio ele Koff merecia- entregou o Grêmio 3 vezes merecia- quebrado, depois dele ter sido merecia presidente do esses Grêmio. dois, sim, mereciam. 3 vezes Quem? quebrado. Fábio Koff. Esses dois mereciam. 3 vezes quebrado. Aqui, ó. Uma vez, Tá. a primeira vez que ele entregou o Grêmio quebrado, foi para o seu Galia. O seu Galia está morto, mas o Nelson Almeida está aí, pode dizer. O Cacalo disse aqui num programa, um domingo à noite, aqui com o Cadu, ele disse, olha, eu recebi o Grêmio quebrado. E agora o Romildo recebeu o Grêmio quebrado, 300 milhões de dívidas. De quem ele recebeu? Minha? De Só ti? tem um detalhe, com tudo isso, ele... e Isso é outra coisa. Ele Isso é e outra o, coisa. e o- e o presidente que fez o Estado Olímpico, como é?
O Hélio Dourado. O Hélio Isso é Dourado. outra coisa. O Hélio Dourado e o Fábio Koff, com tudo, foi o que mais mereciam ter uma estátua lá. E vamos fazer uma estátua para um jogador que amanhã vai ser adversário do Grêmio. Vai ganhar do Grêmio, entendeu? Dentro do estádio, dentro da arena lá. Pode escrever. E aí tu não quer isso. Não. Tu não quer que os caras venham zombar do Grêmio aqui dentro. Mas como eu vou zombar? Estou dizendo fato, eu não estou inventando. Ele não vai, amanhã ele não vai sair do Grêmio? Não, mas vai treinar o Flamengo, vai treinar o Escambau, entendeu? E vai jogar contra o Grêmio e vai ganhar do Grêmio. Mas o Internacional fez uma do Fernandão lá. Não, o Fernandão foi feito depois Porque do ele morreu. Depois do falecimento. Deram porque ele morreu. Um merecimento. Se estivesse vivo, não teriam feito. Outro que deve fazer, que eu acho que deve fazer em vida também, é fazer uma para o D'Alessandro. Esse é um exemplo de jogador. É, verdade. Esse joga, apita, dirige, faz tudo. Ele é igual ao apita, Renato. Ele apita o jogo, Ele é igual ao dá Renato. treinamento, ele manda. Se tu apitasse o jogo do D'Alessandro, ele se exportasse. Se tu apitasse o jogo do D'Alessandro, ele se exportasse da maneira que ele se Não, importa. comigo ele não ia se portar. Porque sabe por quê? Porque eu saberia como levar ele. Não foi a Eu pergunta. levaria ele para mim, ele não faria o que ele faz com esses caras aí, que são assoprador de apito. A maioria são soprador. Os últimos 2, 3 anos, aqui é o que tem de ruim apitando futebol, basta ver o que está acontecendo. Basta ver o que está acontecendo nos jogos. Nem o VAR salva eles. Tu precisaria do VAR para apitar, Bernardo? Eu proibiria. Eu proibiria ter o VAR nos jogos que eu apitasse, porque ninguém ia mandar mais do que eu dentro do campo. O árbitro tem esse poder de tirar o árbitro tinha poder, hoje não tem mais. mais. Hoje o Bandeirinha manda mais do que ele. Bandeirinha entra em campo, Jogador. Na minha época... Tu vê aquele dia que o D'Alessandro só não apitou mais do que o Maicon. O Maicon aquele dia apitou mais que o D'Alessandro. Enquadrou o D'Alessandro. Eu reclamo só do D'Alessandro. Mas é engraçado que no teu basquete tem 2, 3, 4 árbitros do mesmo nível. Não, nem sempre é do mesmo nível. Não, mas com o Nem mesmo sempre. poder Até dentro na da cancha. Ontem eu estava vendo um jogo da NBA, 3 árbitros apitando. Numa quadrinha Aqui, pequenininha. Aqui, mas faltas flagrantes, nenhum dos 3 dava. O cara caminhou 3 passos e deu um salto para entrar na bandeja. Darcy, não deu caminhada. eu sei que eu não Então, são deveria árbitros fazer ruins. uma provocação a Ayrton Bernardoni. mas Deveria. a farei. Provocação tem Mas a preferência. farei. Então, a questão de... Provocação Tem muito árbitro, hoje em dia, ruim, concordo. Tem. Naquela época tinha muito árbitro bom? Tinha. Mas eu queria ver se pegasse hoje essas 22 câmeras que tem numa transmissão de futebol e colocasse lá na época do Bernardoni, se nós não teríamos mais árbitros ruins também naquela época. E aí, Bernardo? Não, mas as faltas, é que os erros que os São caras visíveis. cometem hoje são tão flagrantes que é diferente. Nós não cometíamos esses erros. O cara deu um pênalti, o cara estava 2 metros fora da área. Quer dizer, isso aí... Isso aí foi Não, lamentável. Nós nunca Isso é conseguiríamos ruim, fazer foi isso. lamentável. Mas é que isso Quer dizer, também não, deveria acontecer pode na filmar. época de vocês. Não, na nossa época, nós tínhamos aqui eu tinha as 17 regras. Mas o Nós Tele tinha reclamava muito de ti, Tinha Bernardo. uma que era que nós aplicava, a 18ª, que era do bom senso. Não esculhambava o jogo, botando o jogador para a rua com qualquer coisa. Hoje o cara dá uma entrada, o cara encosta no jogador, sai rolando, parece que se quebrou todo, aí o juiz vai lá e dá um cartão amarelo. Aí o cara levanta e sai correndo. Quer dizer, isso aí é... Depois dessa corrida aí, nós vamos chamar um intervalo. Vamos para o intervalo no nosso 2 Toques e já retornamos aqui. Depois eu quero saber a opinião de vocês. Não vou dizer antes não, o que eu quero saber. Surpresa. Vocês contribuem comigo. Não vou dar tempo de vocês pensarem, vocês são muito inteligentes. Você... Nós já voltamos. Quer nos derrubar, tu quer nos derrubar. Esse é o nosso 2 Toques, vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, sempre com o nosso Cadu Oliveira. E no domingo tem a jogada final, né, que é o exame completo da rodada e dos preparativos e dos acontecimentos do final de semana. Nós gostaríamos aqui de registrar também e enviar um fraterno abraço a alguns amigos que nos acompanham, como o Sérgio, o Ademir e o Saul.
O Ademir é o melhor deles, né? Lá do Sarandã. Sarandal. Um abraço lá para o Ademir. E o Gerson Becker manda dizer o seguinte, que ele não é nem de Novo Hamburgo, nem de São Leopoldo, ele é da Charlau. Diferente. Um abraço para o Gerson. Agora, o Tite está cada vez pior, né, gente? As entrevistas do Tite estão de doer. Não sei se vocês concordam. Pastor? Ele é como se fosse um pastor. Ele doutrina as entrevistas, ele dá uma volta, entendeu? Ele trata todo mundo bem e tudo, entendeu? Quer dizer, ele sai sempre bem, entendeu? O Alfredo Oliveira, já há algum tempo, o Alfredo Oliveira é um saudoso conselheiro do Grêmio Esportista. Falei nele ontem, aqui até acho. Ele foi também piloto, corria junto com o José Asmus, corria nas carreteiras aqui e tal. O Alfredo Oliveira colocou o apelido no Tite de Padre Marcelo. Já faz algum tempo. Pastor. Não, eu concordo. Eu não discuto que ele não entende de futebol, não, até acho que ele entende de futebol. Sim. Agora, Mas a construção disso aí é que não está legal, né? não que o jeito dele seja ruim, porque não é ruim tu ser boa praça com as pessoas. O problema é a forma com que tu vai tratar isso, como tu vai tratar isso e te dirigir a um repórter com uma resposta que não é aquilo que foi perguntado. Tem uma volta naquilo ali e tem um jeito de dar a volta. E tu é repórter há quantos anos? 40, Eu completo no dia 1º de janeiro agora, eu inicio a caminhada dos 50 anos. Vê só. Da minha idade, hein? Da reportagem. Vê Eu só. chego no dia 1º de janeiro de 2020, eu completo 50 anos de vida e eu esportiva. vou no rádio. aproveitar- Onde vai ser a festa? Olha, eu não sei, eu dependo do que vocês me oferecerem. Então aproveite. Aqui, ó. Com Depende- 50 anos, tu depende- sabe, tu vê que- os repórteres hoje, nessas coletivas, também não conseguem mais a réplica. Sim. Isso também dificultou e os treinadores mas ficam é que- mais é que- ou agressivos ou mais é que chatos. todos E o Tite tá eles, chato. todos os jornalistas, todos os caras que entrevistam, têm medo de fazer Não, pergunta. não é verdade. É a mesma coisa aqui com o Renato. Não é todos verdade. fazem pergunta que o Renato dá porrada neles e eles murcham as orelhas. Aqui, ó, eu me lembro que a Copa do Mundo terminou a Copa do Mundo, nós perdemos, caímos fora do Brasil. Quando caiu fora, na mesma transmissão, o Galvão Bueno tem que contratar ele amanhã para ficar mais 4 anos como treinador do Brasil. E quem mandava era a Globo, mandava na seleção e continua mandando. Ele escala jogador, aqui, ó, fica tudo na mão. Vê se os caras da Globo não fazem a maioria, não tomam conta a maioria do... Nós precisaríamos de um programa inteiro só para analisar essa relação crônica esportiva com treinadores, que isso é um papo Claro. legal que dá. Muito legal. Muito legal. A gente tem que fazer uma autocrítica da imprensa também, mas a imprensa faz o seu O papel. problema principal que eu vejo na entrevista é que o entrevistador, na pergunta, ele quer demonstrar conhecimento e aí faz uma pergunta muito grande. Quando ele demonstra conhecimento fazendo a pergunta curta e deixando o outro engatado. Pergunta A a gente- mesma pergunta que o outro fez. A gente Ayrton E aí- Bernardoni, aí eu o Renato- quero aí o Renato agradecer diz, aqui, a tua ó, presença não tem nada no programa. Que fazer essas perguntas aí, ó. Tu não sabe nada aí, fica por isso O mesmo. jornalismo a gente Ayrton chama... Bernardoni, obrigado pela presença Eu no que agradeço programa. o Um convite. abraço, meu irmão. Grande Paulo abraço, Matos, bom irmão, um ano. abraço. Uma satisfação, né? A gente acha que não vai se ver mais. Feliz ano novo para você e família, telespectadores todos aí. A vocês que tenham um ano de 2019 repleto de saúde, felicidade, né, e prosperidade. Valeu, Paulo Matos. Saúde e paz. Leonardo Oliveira, muito obrigado pela presença. Obrigado, Arcim. Privilégio estar Papai ao do teu Céu lado acompanhe aqui. vocês todos, os nossos telespectadores. E vamos em frente, porque o Cadu, a semana que vem, está de volta. Tá na praia, Está cara? de volta. Está descansando, merecido. né? merecido. As, Ele insti- não está fazendo falta nenhuma. as instituições precisam descansar. Um abraço, meus amigos. Ele não, Até- ele não até a manda, próxima, ele até a não manda próxima. recado, hein? Ele não manda... Até a próxima, até a próxima.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.